Oi, eu sou a Ana Luísa, tenho 26 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, tenho 43 anos, sou da geração Millennial, quase X, tá, gente? E hoje é o nosso segundo episódio aqui no Papo de Gerações e eu quero começar agradecendo por cada uma de vocês que ouviu o primeiro episódio e que curtiu, que nos trouxe feedback. Foi muito legal, adorei tudo isso, nós adoramos tudo isso, foi muito legal essa interação. Esse é o nosso segundo episódio, nós trouxemos um tema hoje. Qual é o tema que nós trouxemos? Nossa, a gente já vai começar com o pé nas costas aqui. Expectativas irreais. A gente ainda quer dar conta de tudo? Nossa, Fê, cara, eu fiquei muito chocada porque esse tema caiu num momento, assim, que casou muito bem com uma situação que me aconteceu hoje. A primeira situação, na verdade duas, mas a primeira situação foi um amigo meu, veio até mim, um amigo não, um colega, de Instagram que me segue e ficou, cara, como você dá conta de tudo que você faz? Tipo, eu vejo que você faz muita coisa, eu também sei que você é MEI, então imagino que por ser uma pessoa com uma liberdade de agenda um pouco diferente, isso te ajuda. E aí eu dei um retorno para ele, falando sobre um pouco do que eu sentia sobre isso. E a segunda situação foi a minha dentista surtando no consultório, porque ela estava tendo um problema com uma máquina que quebrou, e aí ela se viu exausta, falando assim, cara, eu faço muita coisa, eu tô o tempo inteiro trabalhando, a minha agenda está sempre lotada, e parece que não é suficiente, e eu ainda venho com um BOzão desse para resolver, que vai me dar um baita custo. Aí eu falei, caramba, acho que o episódio nasceu no momento certo. Nasceu no momento certo, com certeza, porque essa busca, ela é muito da minha geração, né? A gente viveu nessa... Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser boa em tudo. Eu acho que a sua geração, ela tem uma diferença em relação à minha. Você entende, assim, qual é o seu lugar de força? Sim. Né? E aqui eu sou boa, aqui é o meu lugar de força. Eu não sei isso. Eu quero ser boa em tudo. Talvez tudo. Vocês não tiveram as ferramentas que a minha geração foi ensinada a adquirir. Só que eu acho que uma coisa engraçada nisso, de você falou de ponto de força, é que a minha geração, por outro lado, aprendeu muito a performar essa questão de autocuidado. Então, eu sei minha força, eu sei minhas fraquezas, o momento que eu tenho que descansar, o momento que não. Mas será que a gente sabe mesmo? Ou será que a gente está querendo mostrar para o outro que a gente sabe as nossas forças? Será que a gente aprendeu? Eu acho que a minha geração está colocando em prática a tentativa de aprender. A sua nem se deu a chance, talvez. Mas é engraçado, é por isso que eu falo que essas nossas trocas, elas são muito importantes, né? Porque você lembra da nossa conversa da semana passada? Eu nem lembro mais se foi na semana passada ou se foi nessa semana. Foi nessa semana, foi no início da semana que eu precisava... Gente, eu tô lançando um novo produto digital e eu precisava criar uma página de vendas, né? E eu passei, juro pra você, uns 3 dias quebrando a cabeça com essa página de vendas, porque eu não conseguia configurar as coisas no gerenciador do anúncio que eu preciso ir, eu não conseguia configurar o pixel quando eu achava que dava certo, não dava certo. E eu cheguei para ela assim meio desesperada e ela fez assim para mim: delega, pede para alguém fazer para você. E eu, como assim pede para alguém fazer para mim? É meu, eu preciso fazer, eu tenho que saber fazer. E ela: não, você não precisa saber fazer, né? Não, exatamente, muito engraçado isso. E foi muito isso, assim, porque eu sou da geração que tem que dar conta de tudo. Se é um projeto meu, ele precisa ser meu do início ao fim. Cara, eu acho engraçado isso, porque a minha geração é uma geração que discute que talvez a gente não precise dar conta de tudo. Só que aí no momento que a gente está relaxando, no momento que a gente está saindo da função de dar conta de tudo, né, e tendo um momento para não ter que cumprir com funções burocráticas do tipo profissional, educacional e afins, aí a gente quer postar que a gente está relaxando, ou seja, será mesmo que a gente não está, mesmo no momento de relaxar, se preocupando em provar para os outros que até em relaxar a gente é bom, até na hora de relaxar, que é brincando aí, até um pouco uma coisa que eu falei no episódio anterior, eu vou descansar, mas eu vou acender uma vela aesthetic para descansar, eu vou descansar, mas eu vou tirar uma foto disso, eu vou postar isso.
E eu acho que também a gente começa a entrar num pezinho que é esse inimigo comum das nossas duas gerações, de maneiras talvez em alguns pontos diferentes e em outras comuns, que é o burnout. O quanto o burnout vem justamente de ou você, no lado da Fê, tem que performar eternamente, muito bem, não interessa no que, tem que dar conta de tudo, fazer tudo, ou do meu lado você tem que performar bem até quando você não está na posição de ter que performar nada. Então, será que o tempo inteiro a gente está se cobrando? Eu tenho que ser boa até mesmo quando eu descanso. Eu tenho que descansar de um jeito que as pessoas descansariam. Eu tenho que entregar tudo no meu trabalho. Tá, mas e quando eu abro mão daquilo que, em tese, eu acho que é meu, para que o outro possa, de repente, entrar como um auxiliador nesse processo? Eu acho que muito disso veio, especialmente na sua geração aí, por conta das redes sociais. Demais. Né? E aí a minha geração, por tabela, começou a viver essa cobrança das redes sociais. Eu, essa semana também tive contato com uma das maiores potências do digital hoje. E ela, para mim, é referência, não vou citar quem é, mas você sabe, é uma pessoa incrível, assim, para mim. E ela disse que recentemente ela fez uma viagem e ela decidiu que ela ia fazer vlogs. E ela falou assim, já era um caos, porque eu já ia dormir pensando em como eu precisava acordar, que take que eu ia fazer pro vlog, como eu ia escovar os dentes pro vlog, como eu ia... E aí ela olhou e falou, não, foi um dia de vlog, e ela falou, chega, deu, não dá pra mim, eu não quero fazer isso, porque a minha viagem está um saco, eu não quero. Nossa, eu concordo. E quando ela falou isso, pra mim, eu falei, meu Deus, você aceitando isso, sabe? Porque pra mim foi ali muito disruptivo. A referência que você tem dela é da mulher que faz tudo. Que faz tudo, inclusive o vlog, que eu também acho um saco, né? E aí eu olhei assim e falei, meu Deus, ela falou tudo que eu sempre senti, né? Porque eu sou aquela que ama viajar, mas pra mim, eu ainda consigo. Quando eu viajo, eu desconecto. Viajar pra mim realmente é um momento de lazer, é um momento de paixão, é um momento de família, Sim. É um momento que eu esqueço dessa história da produção de conteúdo. Use isso a seu favor, você está nas redes sociais, eu esqueço. Cara, eu fiquei um pouco impressionada com a informação, até anotei aqui para não errar a fonte, mas o The New York Post fez uma pesquisa esse ano ainda, falando que 1/4 da geração Z, que é a minha, e a sua, que é Millennium, sofrem com burnout até os 30, ou seja, antes dos 30, a informação antes dos 30, a geração Z e a geração Millennium tem 1/4 dessa geração passando por burnout. Ou seja, cara, o que há de se esperar para as próximas gerações? Tá, então vamos lá, que eu vou trazer uma referência muito engraçada de um livro clássico que foi escrito em 1967, tá? Por Simone de Beauvoir. Ela escreveu um livro que chama Mulher Desiludida. E a Mulher Desiludida fala de 3 mulheres em diferentes momentos da vida, mas assim, as 3 querendo dar conta de tudo, as 3 frustradas, as 3 exatamente, sabe? As 3 totalmente ali perdidas e desiludidas até que realmente elas chegam naquele ponto da estafa e as histórias se corroboram. É um livro incrível, tá? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, será que hoje a única coisa que nós fizemos, que nós fazemos hoje na realidade é dar luz a uma coisa que é um problema de muito tempo? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que talvez, assim, eu acredito muito que a Revolução Industrial foi um fator que intensificou muito essa dinâmica, porque a gente precisa parar para pensar que a gente está falando de um mundo que vem com máquinas cada vez mais rápidas. Outra coisa, outro tema até, um parênteses, né? Inteligência artificial. Eu até mandei um link para você. Eu vi. E fiquei muito pensando nisso aqui. Agora eu entro no chat GPT e começo a pensar. Estou perdendo minha capacidade cognitiva. Exato. A tecnologia, a inteligência artificial é tão rápida que a sensação que a gente tem é que a gente tem que correr nessa mesma velocidade. E eu acho que antigamente
você tinha tempos de ócio criativo que eram muito importantes. Hoje, você está com o celular conectado no trabalho do momento em que você acorda até o momento que você vai dormir. Quantos de nós temos realmente a maturidade hoje de olhar e falar assim, vou desligar o meu celular enquanto estou na academia para não... Não, até porque você provavelmente vai querer ver fazer um take da academia, você quer fazer o treino, post, aí você quer ouvir a música, e você quer aproveitar. Eu, na academia, gente, eu aproveito para editar arte, eu aproveito para fazer Duolingo, para falar francês. Ou seja, quando a gente para pensar, no fundo, a gente realmente tá numa dinâmica muito mais acelerada. Mas eu acho que mesmo no passado já era exaustivo, porque também no passado, tudo que as máquinas não faziam, a gente tinha que fazer no lugar delas. E eu não sei o quanto existia essa maturidade de falar, agora eu vou parar, né? E principalmente quando o assunto é ser mulher... Eu ia falar exatamente isso. A mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa. Hoje, dentro do mercado de trabalho, onde a mulher está cada vez mais inserida e exercendo diversos papéis, ela também é trabalhadora. E se a gente for parar para pensar, a mulher ainda é esse ser que tem que lidar com os 400 mil hormônios e essa variação menstrual que junta com todas essas funções e a gente pensa, eu não dou conta. E eu acho que ainda existem papéis que são atribuídos única e exclusivamente para a mulher. Com certeza. Porque por mais que a gente venha de uma quebra de tabus, a nossa sociedade ela ainda é machista. Por exemplo, ontem, tem um exemplo de ontem. Estava atendendo uma cliente, eu já tinha comentado com você, hoje é um dia muito especial para ela, porque eu sabia que o marido dela ia lançar um livro. Então era um dia especial e ela queria vir se arrumar e tal. E ela teve que sair no meio do atendimento, porque ele ligou para ela e disse, mas você não tá aqui? Que roupa que eu vou? Nossa, sério. Isso que você tá falando, eu então, entendo assim, muito. Ela precisa ser a mulher que vai performar ao lado de um autor best-seller, mas ela também tem que ser a esposa que tá ali servindo e que tá orientando e que tá cuidando ali daquele núcleo familiar. E o engraçado será que ela já se viu como a pessoa que poderia ser a autora best-seller? Pense sobre. Provavelmente não. Exato. Isso é o que me pega, assim. Eu vejo muito isso dentro da minha família, assim, onde meus pais são donos de um negócio juntos e muitas vezes, muitas das partes de operar o negócio fica muito para minha mãe, porque ela é essa mulher como você, né? Essa história da mulher tem que dar conta que tem que dar conta, que são gerações ainda que antes da minha que não discutiam esse tema. E no caso da minha mãe, assim, ela muitas vezes fala para mim, filha, olha, tipo, hoje eu acho que eu sou uma mulher foda, porque eu dou conta. E aí ela vai citando, eu dou conta de casa, já dei conta de 4 negócios ao mesmo tempo, 4 cachorros ao mesmo tempo, 3 filhas, um marido. Quer dizer, o marido está dentro da lista do que a mulher tem que dar conta, o que não faz sentido, porque na minha visão, dar conta de um homem significa exercer o papel de maternidade, inclusive, sobre um homem. Então, será que a gente não está também atribuindo a nós, mulheres, né? Porque o burnout, ele é para todos, né? Pode ser mulher, homem, não interessa quem você é. Mas, assim, será que nós, mulheres, também não estamos atribuindo a nós mais tarefas do que efetivamente deveríamos? Pode ser. E agora me veio uma reflexão de, assim, muito provavelmente a sua geração hoje, ela vai viver relações muito mais saudáveis do que as relações que eu vivi dentro da minha geração, porque eu sou a mulher que achava, que queria ir para o mercado de trabalho, queria performar, queria fazer as coisas, mas que ainda assim não conseguia conceber um modelo de relacionamento sem essa atitude maternal, como você disse, né, em relação ao marido. Então, por exemplo, eu optei por não ter, porque eu não ia conseguir dar conta das duas coisas, né? Então, hoje eu não tenho um marido justamente por isso, porque eu não consegui ter uma relação da maneira que na minha cabeça, seria o ideal, que foi o modelo dos meus pais. Sim, acho que isso que você está trazendo é muito interessante, Fê, porque eu também vejo que a minha relação está passando por um processo,
minha geração está passando por um processo que, assim, nós não estamos mais querendo, inclusive, nem entrar em relações. Isso é até um problemático. Porque a gente viu, quando a mulher se viu na situação, eu não quero ser pai de ninguém, não quero ser mãe de ninguém. E quando o cara se viu na situação de, tá, e agora, como é que eu lido com essa nova mulher? Parece que a gente não achou ainda o ponto de como que se constrói, a gente já tem mais referência do que é construir uma relação saudável, mas como se constrói uma relação saudável sem pisar em quem eu sou? Porque eu Ana Luísa, falando da minha vida hoje, eu tenho o projeto de música, agora o de podcast, a comunicação, eu tenho o negócio da família, quando eu paro para pensar nisso, eu penso, não vou colocar um homem na minha vida nem lascando agora se eu tiver que exercer esse papel de maternidade, porque aí eu já me vejo na situação de conseguir mais um projeto, sendo que eu não tô nem dando conta dos meus 4 como eu gostaria. E eu ainda penso mais assim, né? Eu falo assim, não cabe, não sobra hora. Que horas que chega o namoro, não dá. Não sobra, porque eu preciso dormir. Eu já sei que qualidade de sono é importante. Então, não dá. Então, assim, entre um homem e o sono, eu escolho o sono. É isso. Sim, eu acho que quando a gente começa a entrar em todos esses temas, a gente percebe que tudo gira muito ao redor dessa questão de dar conta. No fundo, eu acho que o burnout é muito esse medo de achar que você precisa dar conta de tudo. Mas eu não acredito nisso, né? Eu lembro que uma das aulas de educação física que mais me marcou, por incrível que pareça, foi uma em que a professora falou sobre qualidade de vida e equilíbrio. E ela citou que o melhor dos mundos seria se a gente conseguisse, né, na roda da vida, tem a roda da vida com todos os aspectos, familiar, namoroso, dinheiro, tudo, ter um equilíbrio de um pouquinho por cento de você para tudo. E aí eu lembro que quando ela deu isso, eu falei, cara, a realidade é que em cada fase da vida, a gente dá um pouquinho por cento da gente para aquilo que a gente consegue. Por exemplo, eu sinto que nesse momento que eu tô com 26 anos, o meu foco é muito profissional atualmente. E tem sido porque meu objetivo é sair de casa, estabelecer outro nível de relação familiar com os meus pais, e muito a minha saúde física tem sido muito meu foco, porque eu percebi que provavelmente chegando perto dos 30 eu quero estar com uma boa disposição. Aí eu penso assim, com isso, eu não vou estar com todo o resto da minha energia dando conta do resto, entendeu? Eu vou priorizar. E será que priorizar não significa negligenciar, mas será que priorizar não é colocar mais peso em algumas coisas porque é o que você precisa naquele momento? Em que momento essa priorização é doentia? Em que momento que ela é ruim? E não só isso, né? Eu acho que o quanto a gente pensar sobre isso também pode ser um acúmulo de estresse pra gente, né? Porque quando a gente problematiza tudo o tempo todo, eu acho que a gente também traz essa carga pra gente, né? Porque você tá dizendo assim, eu tô com 26 anos e eu tava aqui pensando, não, tá certo, tem mais é que focar no trabalho mesmo, tá certo, porque foi o que eu fiz. É o meu exemplo, se você se basear por mim, eu vou dizer pra você, vá, só vá. Ok, não me arrependo de nada do que eu fiz, foram escolhas, eu vivi muito intensamente tudo e faria tudo de novo porque eram as ferramentas que eu tinha na época. Esses dias você falou isso pra mim, né? A gente não consegue olhar e falar, não, puxa, eu faria diferente. Não, né? Se você tivesse vivendo naquele exato momento com aquilo que você sabia naquele exato momento, é o que você tinha. Você faria exatamente igual. Então, eu acho que essa coisa que a gente traz hoje de problematizar demais, de projetar tantas expectativas. Por exemplo, você está projetando expectativa nos seus 30 anos. Eu tô, gente. O Forbes Under 30 é um tema que eu vou trazer em todo o podcast, gente. Juro por Deus. E ontem eu vi um post maravilhoso que fala de grandes negócios que nasceram com pessoas que estavam com 41 ou perto dos 50 anos, assim, quando fizeram. Nossa, cara, que bálsamo, que alívio! Que alívio ler aquilo. Confesso que isso também é um alívio pra mim. Muito, imagino, pra todo mundo, porque assim, que corrida contra o tempo é essa? Que corrida contra o tempo é essa que coloca a gente na posição de ser comandado pelo tempo ao invés da gente usar o nosso tempo, investir o nosso tempo da maneira que faz sentido?
Eu li no Diário Estoico esses dias, e você também lê, eu sei. Leio. Uma das páginas disse um negócio que me pegou muito, cara, que eu vou chorar, mas assim, felicidade, liberdade são coisas que a gente pode escolher ter agora. E a gente fica esperando ser promovido, ser rico, ser algo. Chegar, E se não chegar? Veja bem, aquela menina que estava na Indonésia, pegando a referência da Ju, que estava na Indonésia, né? Tava vivendo um sonho e do nada o sonho virou um pesadelo. Assim, eu fico feliz que ela estava vivendo. Isso é uma das coisas que eu penso assim, que bom que ela foi viver. Porque talvez, se ela não tivesse ido viver, ela não saberia. Não, e essa história me pegou muito, porque eu falei isso na minha casa, assim, eu falei, seria eu, com certeza. Com Facilmente, gente. Minha cara ir lá, ver o vulcão e tal. Então... completamente. Eu fui pro Chile, minha primeira viagem sozinha da vida para fora do país foi no Chile, subindo as coisas no Atacama, eu asmática, numa altitude... Eu não tinha ideia como eu ia reagir. E, assim, você estava querendo ir de tênis, lembra? E eu estava querendo ir de tênis. Se não fosse a Fernanda, eu não teria levado uma bota térmica e ir pra trilha. Gente, tudo errado. Tava tipo, vou de Vans fazer a trilha. Eu falei, oi, Ana Luísa. Ela saiu, gente. Ela viajava assim, tipo, no outro dia, 10 da manhã. Ela saiu no dia anterior à noite, foi pro shopping. A Fê falou, você tem certeza que você vai fazer uma trilha no Atacama usando tênis? Vans? Aí eu olhei e falei... Fê, tô indo no shopping. Gente! Muito isso. Mas, cara, eu acho... É muito louco isso, assim. Que pressa é essa? E se a pressa, na verdade, estiver sendo a grande responsável por a gente não estar vivendo o que a gente queria viver. Sim, sim. E especialmente por todos esses indícios e por todas essas estatísticas de burnout. Porque você trouxe as estatísticas do burnout e eu trouxe uma estatística engraçada da minha geração, que 37% das pessoas da minha geração, elas não conseguem se desconectar do trabalho. Nossa, cara, eu acho que deve ser mais até essa história. Não, porque elas não conseguem. E 62% da minha geração entende que o trabalho é a identidade. Sim. É o que traz a identidade. Mas busca o propósito de vida tendo, assim, equilíbrio na vida pessoal, essa busca incessante. Aí você fala, gente, são 62% de pessoas que vivem um conflito diário. Nossa, diário. Porque, assim, a minha vida é o meu trabalho, mas ela deveria ser a minha família, por exemplo, né? A minha vida é o meu trabalho, mas ela deveria ser o meu descanso, ela deveria ser... E aí? Assim, e aí você tá vivendo esse conflito diariamente. Sim, eu sinto que você é muito essa pessoa, até se tem aquela situação do escritório com seu ex-namorado que você contou, que eu acho que você pode trazer aqui, mas o meu referencial de família é uma família muito trabalhadora que saiu da roça e construiu um negócio na cidade de São Paulo. Nunca ninguém imaginaria onde meus pais chegaram. Então, eu, Ana Luísa, me meço muito pelo meu trabalho. Tanto que quando eu não estou segura do meu trabalho, eu tenho vergonha de sair com um homem. Porque eu tenho vergonha de falar sobre o meu trabalho se eu não estou segura sobre ele. Quando eu estou insegura sobre o meu trabalho, eu ando de cabeça baixa na academia. Porque quando as pessoas perguntam, como você tá? E eu sou aquela pessoa que se relaciona com todo mundo na academia, né? Então, como você tá? Parece que ela tá perguntando, e o seu trabalho? Ou quando a pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, eu vi que você postou que você tá fazendo X coisa no Instagram, eu fico tipo, tentando esquivar, sabe? Se eu acho que meu trabalho não tá fluindo bem, eu tenho vergonha de todo o resto da minha vida, parece. Que bizarro isso, né? Eu sou geração Z. Mas eu sempre tive isso. Sempre, com muita coisa, assim. Com aquilo que eu considerava ideal. Então, assim, quais eram os meus ideais? Eu precisava fazer uma boa escolha profissional, eu precisava fazer uma boa faculdade, sim, tá? E eu vivi essa cobrança. E sempre fui eu comigo mesma. Eu não acho que a minha família me cobrou isso, sim, né? Mas, por exemplo, meus pais montaram, minha mãe, né, na realidade, montou uma escola, e na época eu era muito nova, eu tinha 16 anos e a escola ficava num bairro muito afastado de onde nós morávamos, que ficava em Santana, e a gente sempre morou na Zona Oeste, Zona Norte, Zona Oeste. E aí eu ia com ela para a escola, enfim, e aí quando chegou a minha hora de ir para a faculdade, eu tinha 17 anos, eu ainda não tinha carta.
Nossa. E a minha geração, isso também foi uma coisa engraçada. Queria tirar carta muito cedo, né? Queria tirar carta. Nossa, eu fui até... Eu enrolei até o último momento. Nossa, não. O objetivo do milênio era dirigir, era tirar carta. E eu não tinha carta. E aí, próximo de onde era a escola, tinha uma faculdade que chamava Uni Santana. E a minha mãe falou assim, filha, faz essa. E eu fui. Nossa. Fiz. E, gente, assim, foi o pior tempo, assim, na minha vida. Foi um período curto, porque depois eu fui para uma faculdade que eu considerava que era faculdade boa, eu fiz PUC, mas quando as pessoas me perguntavam assim, você está estudando aonde? Meu pai que fala isso, que falava que eu estudava na Unisorriso, porque me perguntava, falava assim, lá na Unisantana, eu já começava a rir, sabe? Porque eu descredibilizava o lugar onde eu estava, porque para mim não era bom. Mas eu nem sei dizer se era, tá? Nem sei dizer se era. Porque você não teve, você não conseguiu, porque você não se permitiu nem avaliar se existia algo bom ali. Não, porque dentro do meu conceito não era bom. E aí eu sofri muito com isso, assim. Então, foi um momento em que eu estava muito insegura também, assim. E quando as pessoas me perguntavam, eu não... E o outro episódio que a Lu relatou é que, assim, eu tive um namorado e eu sei que ele era muito apaixonado, assim. E um belo dia, assim, no meio do dia, ele me levou flores. E ele levou flores no meu trabalho. E eu tinha uma reunião importante. E ele encheu minha mesa de glitter. E eu coloquei ele pra correr. Como assim você me traz flores com glitter no meio do trabalho e bagunça a minha mesa com glitter, sendo que tudo que eu queria era trabalhar? Será que você não entende o que é importante pra mim? É mais ou menos isso. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Acho que teve, inclusive, essa frase. E eu ainda disse assim, você não entende... Aí eu ainda falei assim pra ele uma hora, a minha vida é isso. Não dá, você não cabe aqui. Nossa, pesado. Teve essa hora, assim. Você não cabe aqui. Foi ele só não levou as flores, porque na época uma amiga que trabalhava comigo não deixou. Falou, não, calma, ela vai se acalmar. E aí pegou as flores, elas são lindas, fica calmo. E as flores ficaram, mas assim, eu botei pra correr. Nossa, é muito louco isso. E fiquei uma semana tirando glitter da minha mesa. De mim, de tudo, assim. Eu conversei com uma amiga e ela me falou um negócio que me chamou muita atenção, né? Ela namora uma pessoa, ela tem um cargo numa empresa, ela é CLT e ela já tá num cargo de coordenadora. E ela namora uma pessoa que tem um emprego mais solto, faz freelance, essas coisas, né? E ela virou pra mim e falou assim, cara, eu me sentiria mal estando numa relação com um homem que estivesse melhor do que eu. E eu falei, como assim? Ela falou, eu ia me sentir inferior. Isso diz muito sobre também esse lugar da gente querer ser... A gente quer tanto ser denominado pelo nosso trabalho e se sentir engrandecido e maior pelo nosso trabalho, que o quanto isso abala os outros setores da vida. Sim. Porque no seu caso abalou essa relação e no caso dela, tudo bem, né? Ela tem uma relação maravilhosa, super saudável, eles se amam. Mas eu fiquei pensando, mas e se um momento esse cara ganhar 3 vezes mais que ela? Ela vai se diminuir ou entrar num parafuso e trabalhar mais, para ver se ela ganha uma promoção e começar a entrar numa competição dentro desse relacionamento para ter esse auto-reconhecimento. Quer dizer, então eu só sou boa quando eu tô tão pressionada no talo e no limite das coisas que aí eu tenho valor? Será? E aí eu fiquei pensativa, caramba, é isso, assim... E eu vivo isso, tá? Eu queria deixar aqui a minha honesta hipocrisia quando o assunto é saber lidar com esse assunto, com esse tema. Porque, no meu caso, assim, eu, às vezes, fico sem graça quando as pessoas... Meus amigos todos me chamam para sair, para jantar, para almoçar. Não, mas precisa ver a agenda da Ana, porque todo mundo sabe como é a agenda da Ana. Ela deve ter horário para sair comigo daqui 3 semanas. Hoje eu recebi uma mensagem da minha amiga falando, eu quero sair para jantar, né? Mas você trabalha muito durante a semana, né? Provavelmente você não consegue. E nos próximos 2 fins de semana eu já tenho compromisso, ela me falou. Ou seja, a visão que as pessoas têm de mim já é uma visão de tipo assim, quer ver a Ana, mas agenda um horário com uma antecedência. Ou quer ver a Ana, ela deve estar cantando, ou ela deve estar fazendo um conteúdo, ou ela deve estar trabalhando. Mas isso é ruim? Eu acho que é bom no sentido das pessoas me reconhecerem como uma pessoa que é ativa, produz e constrói.
Mas eu acho ruim à medida que as pessoas talvez achem que eu não tenho disponibilidade para nenhum outro setor da minha vida que não seja o trabalho. E isso eu acho ruim, porque até que ponto a gente também não precisa se abrir para ter disposição para as pessoas que a gente ama. Porque meus pais vão envelhecer. Em algum momento eu vou sair de casa. Eu vou construir uma família. E eu acho que a gente precisa ter um pouco de tempo para tudo, que é o equilíbrio que eu falei. Não precisa ser perfeito. Sim. Mas, por exemplo, eu não acho que tem problema você, por exemplo, ter uma agenda, porque eu fui uma pessoa que criei um limite. Eu falei para os meus amigos, olha, eu tenho um limite, eu não consigo sair sexta, sábado e domingo para ver vocês, porque a minha escala de trabalho é 6-1 e mentira, porque eu trabalho, veja eu domingo, às vezes você trabalha mais. Veja eu domingo surtando com a Fernanda falando, tô fazendo conteúdo, tô produzindo conteúdo. Quer dizer, então assim, eu comecei a determinar, tipo, e agendar. Eu sou nessa, eu falo, vamos agendar, por favor. Eu te perguntei se é ruim justamente porque eu sou assim, e eu sou vista assim pelos meus amigos, mas eu nunca fiz essa reflexão. Sim. Então, por isso que eu te perguntei, assim, que eu acho que é bom, eu acho que é bom ser reconhecido como uma mulher trabalhadora e guerreira que vai atrás dos sonhos. Isso é maravilhoso. Só que quando você é reconhecida dessa maneira e isso assusta as pessoas ou isso a ponto delas se afastarem, vira um impeditivo delas te chamarem. Entendi. Ou às vezes elas não te considerarem para as coisas. No meu caso, eu sempre sou, graças a Deus, pelos meus amigos que realmente eu sou apegada, eu sempre sou considerada para tudo. Mas às vezes eu sinto um tom de já vou perguntar sabendo que corre o risco de receber uma negativa. E eu não acho isso legal, assim. A menos que você esteja num momento da sua vida que é assim. Só que eu sinto que eu sou assim, gente, desde que eu entrei na faculdade, assim. Até um pouco antes, mas assim, a faculdade... Pra mim, foi um determinante dos meus amigos ficarem tipo, ok. E o mercado de trabalho depois veio como um tipo, a gente já sabe como a Ana é, porque ela é uma mulher de muitas facetas e a gente nunca sabe qual faceta que ela tá vestindo hoje. Eu acho que é um pouco assim. Não à toa, o menino mandou mensagem perguntando, por favor, me diga como você faz. E eu fiquei tipo assim, mas não é perfeito. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes isso me embanana no sentido de que eu tô vivendo a administradora, daqui a pouco eu tô vivendo a cantora, depois a comunicadora, quando eu vejo, nem eu sei quem que eu tô vivendo, sabe? E tem essa bagagem, né, de coisas, que é o que eu falei. O que eu sinto hoje mais não é nem um esgotamento físico, é um esgotamento mental. Muito. Né? Porque a gente acumula muita coisa ao longo dessa trajetória e ao longo dessa expectativa de fazer tudo, de dar conta de tudo. E isso, por muitas vezes, acaba sobrecarregando a gente, com certeza, a ponto de chegarmos realmente num burnout. Não é o que ninguém quer. É por isso que a gente está aqui trocando e trazendo essa reflexão para que possamos nos preservar disso tudo, mas esse acúmulo de coisas, assim, né? Porque a gente tem essa tendência a sempre estar buscando mais, e como o acesso à informação hoje é muito rápido e é muito fácil, a nossa tendência a acumular é muito grande. Muito. E também eu acho que é importante falar sobre a culpa que a gente sente disso. Porque, por exemplo, esse domingo meus pais foram com a minha irmã e com o meu cunhado numa festa junina. E eu senti culpa de não ir com eles. Só que, e eu não fiquei em casa trabalhando. No horário que eles foram, já era 4 da tarde. Então, eu já tinha feito tudo que era em tese para trabalhar. Só faltava poucas coisas, mas, tipo assim, eu falei, nesse momento agora, 4 da tarde, eu vou tomar um banho, vou comer e descansar. E depois de noite eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Só que eu pensei assim, cara, se eu for me arrumar, sair, ir pra rua, eu vou ficar exausta. Eu só quero literalmente sentar no sofá. E a gente já começa a semana cansada, né? Aí você tem essa exato. sensação. E aí você sente a culpa de não ser a filha que você queria ser pros seus pais, a irmã que você queria ser, e de não estar vivendo o que as pessoas querem viver nesse momento do ano, por exemplo, que é junho, festa junina. Eu sinto culpa de que quando eu tenho um momento livre, o que eu quero é descansar. Mas aí eu acho que... E o descanso que... não precisa ser só físico, tá? Porque eu sei que descansar também é se divertir com os amigos, isso também é descanso. Mas aí eu ia falar que eu acho que isso é papo para outro episódio, mas existem personalidades diferentes. Quando a gente fala assim, existe a pessoa expansiva e existe a pessoa introspectiva. Sim. A pessoa
introspectiva, não necessariamente ela é aquela pessoa que é tímida e que tem dificuldade de se comunicar, porque eu não sou uma pessoa tímida, eu não tenho nenhuma dificuldade de me comunicar, mas eu tenho uma personalidade introspectiva. Por quê? Porque eu não carrego se eu estou em contato com muitas pessoas. Para que eu carregue a minha energia, para que eu me sinta revigorada, eu preciso da pausa. Eu preciso da calma e eu preciso de mim. E tem pessoas que não. Tem pessoas que recarregam as energias. Eu falo isso porque eu tenho uma prima que é assim. Minha prima é assim. Nossa, eu tô precisando descansar. Eu tô muito cansada. Eu tô, não sei o que. Ela faz uma viagem com 30 pessoas. Eu falo, gente, eu nunca vou descansar com 30 Nossa, pessoas. Deus me livre. Eu acho que eu sou sazonal. E ela volta renovada. Assim. Eu sou sazonal. Acho que eu tenho o meu descanso, que é o meu descanso espiritual e físico, que é comigo mesma, e meu descanso de me auto-reconhecer como um ser humano que come, que bebe, que, sabe, come hambúrguer e batata frita e não é só o fitness e não é só o desempenho. Tipo, tem esse descanso, mas eu tenho um descanso que é: oi, mundo, o que eu tenho para descobrir sobre você? Que é um descanso quase que afetuoso, é onde eu entro nos afetos com as pessoas, é quando eu quero ver meus amigos, é quando eu quero ouvir música, eu quero ver gente, eu quero sentar num bar, que eu sou essa pessoa que senta em bar, vai em restaurante sozinho ou vai no brunch sozinho, pergunta pro garçom qual o melhor prato, conversa com o garçom, descobre a história do garçom, pede para ele escolher para mim a comida. Eu tenho esses dois momentos, o descanso que é meu, mas o descanso que é de descoberta do mundo. Eu acho que esse descanso de descoberta é o que me faz respirar um pouco da minha realidade, porque às vezes eu preciso sair da minha realidade, porque quando tô só eu, também às vezes eu entro na minha realidade mais profundamente, penso muito. E quando eu tô fora dela, eu falo, tem outras coisas para além disso. Talvez eu precise desse exercício, porque eu sou só a pessoa hoje do descanso. E tá tudo bem também. Eu comigo mesma, assim. Mas é legal testar coisas diferentes, assim. Agora, eu raramente sou a pessoa do quero ficar muito bêbada e numa balada e sei lá o quê, da minha geração. Eu tenho muitos amigos que são assim. Eu só sou assim em algumas épocas, tipo, meu aniversário, o aniversário de alguns amigos pontuais, ou quando... Ou às vezes quando eu tô apaixonada, porque quando eu gosto de um homem, assim, eu gosto de sair pra jantar romântico, coisas pequenas e viajar, coisas só nós dois, mas eu gosto de saber que eu posso me divertir com essa pessoa também. Que ela é uma pessoa que se eu sair com os meus amigos e beber um drink, essa pessoa não vai ficar reclusa. Então, eu também acho que tem essa minha fase. Mas eu acho que tudo isso, né, voltando do porquê se relaciona com burnout, não deveríamos carregar a culpa de ter momentos de descanso ou ter momentos onde a improdutividade é, na verdade, mais produtiva do que se você tentasse produzir algo. Sim, justamente porque, voltando ao tema do nosso podcast, porque a gente fala de 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Mas isso é uma conversa de amigas, entendeu? A gente projeta expectativas irreais, né? Em tudo. É o que a gente faz o tempo todo. Em tudo. E lidar com as nossas expectativas, eu acho que é o grande cerne, talvez, também uma das grandes questões para quem está tendo um momento de exaustão emocional muito grande. O quanto disso é muito mais uma expectativa e o quanto disso é, de fato, que você consegue tangibilizar. E o que eu posso fazer hoje, o que dá hoje, no tempo que eu tenho, né? E o que eu posso controlar, né? O que realmente está sob o nosso controle. Exato, o que depende da gente. Porque às vezes a gente quer controlar coisas que... E aí a exaustão é maior ainda, porque se o que está sob o seu controle é difícil, imagina o que está sob o controle do outro, né? Ótimo. Fê, acho que a gente pode caminhar para a parte musical do programa? Pode, para encerrarmos já. Exato. Bom, para encerrar, eu falei com a Fê, e essa daí, inclusive, quem trouxe Fê foi minha terapeuta. Que legal! Maravilhosa. Uma música que represente o programa. Você quer começar? Eu posso começar, porque eu vou falar do programa, mas eu vou falar da minha geração. Não, pode fazer. Então, quando ela falou assim pra mim, Fê, eu quero que você traga, eu vou te fazer uma pergunta que é o que você acha que define as expectativas irreais que nós conversamos, então eu quero trazer Ney Matogrosso pra cá. Ai, que delícia! E eu acho que a música é poema. Eu hoje tive um pesadelo e acordei atento. Há tempo. Maravilhosa.
Eu acho que é a música que define muito, assim, do que eu vivo. Maravilhosa. Essa é de chorar, né? Nossa, quando eu escuto ela, eu fico arrepiada. Porque, cara, a gente percebe... É quando você se dá conta do tempo. Exatamente. Que o tempo existe. E que a gente pode estar com essa ansiedade de dar conta de tudo, desperdiçando esse tempo. Exato. Acho que é exatamente isso. Bom, e você? Eu trouxe uma música que se chama 4-5 Seconds, da Rihanna. Olha, eu trazendo Rihanna, gente. Geração Z, né, com gente? Com Paul McCartney e o Kanye West. A música é And now I'm 4-5 seconds from riding, and we got 3 more days to Friday. A música basicamente fala: eu estou a 4-5 segundos de enlouquecer e ainda faltam 3 dias para sexta-feira. A graça dessa música é basicamente ela fala: cara, eu tô enlouquecendo, eu tô na minha exaustão, como assim? É terça-feira e eu sinto como se a semana inteira já tivesse passado por cima de mim como um caminhão. Essa é a ideia. Para mim tem tudo a ver com burnout, porque é essa sensação de estar exausto e a semana nem começou e não estar dando conta e você fala, meu Deus, eu só queria que a sexta chegasse para descansar. No meu caso da Fê, o sábado, porque a gente faz escola 6. Sim, a gente quer que chegue domingo, né? Exato. Então, assim, eu acho que burnout é esse sentimento de estar a 4, 5 segundos de uma explosão e estourar e não dar conta. Então, acho que são boas músicas para refletir. Sim. Uma para sentir o drama, a minha. Dramalhão. Eu falei que eu era dramática, né, gente? E a outra para entrar um pouco nessa revolta. Tá tudo bem também você acolher esse sentimento. Afinal de contas, somos mulheres, mas nós podemos sim dizer que estamos cansadas. E tudo bem acolher isso. Vai dar certo no tempo que tiver que dar. Sempre dá certo. Dá certo mesmo dando errado, e dando errado é um ensinamento que vai te ajudar a chegar no certo que tem que ser certo. É isso. É isso. Obrigada, Fê. Eu agradeço também. Obrigada, Lu, por mais um papo. E aí, obrigada a vocês que estão aqui. E até o próximo.